Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui com a Hora Nazarena, sua devocional diária, realizada pela Igreja Nazarena do Tauá, com esse propósito de glorificar a Deus e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou a coisas loucas a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, porque a sua sabedoria Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele é fantástico, né? Paulo escreve aos Coríntios. Os Coríntios eram uma igreja na Ásia que vinculava muito a uma cultura grega. Então, por isso, eles se apegavam demais a isso, a sabedoria, a filosofia. Apesar de, naquele tempo, né, nós podemos dizer que o Império Romano era quem dominava belicamente, mas a verdadeira dominação naquele tempo ainda estava na Grécia, né, que era o domínio intelectual. Mesmo as pessoas não estando no domínio grego, ainda vivia, né, nos princípios gregos. Algo que tem até nos dias de hoje, né? Se a gente for olhar, né, o maior número de países do mundo ainda estão debaixo do domínio da cultura grega, já que dali vem a filosofia, a democracia, né, todas essas coisas que terminam aí com logia, cracia, ou cia, né? Normalmente isso aí vem da cultura grega. E até hoje isso perdura, podemos dizer assim, no nosso meio. E Paulo, então, escrevendo a eles, ele começa a falar que a mensagem da cruz, pela qual cremos e pela qual vivemos, é loucura para eles. Isso por quê? Para os judeus, era impossível eles pensarem que o Deus, ou o Filho de Deus, poderia estar morto na cruz, porque a lei em si não permitia isso, porque ele dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eles não poderiam enxergar a Jesus como Salvador se na sua cultura e a sua lei dizia que essa pessoa seria maldita. Para o grego, para o romano, para as demais culturas, ainda que eles viessem a acreditar num Deus, eles tinham a ideia de um Deus dentro daquele fator mitológico, né? Diana, que a rainha que desceu dos céus, vamos dizer assim, Júpiter, Saturno, eles tinham como deuses. Assim, quando Paulo e Barnabé realizaram milagres em alguns lugares, eles falaram: os deuses desceu até nós, ou seja, por uma expressão de poder. Então era essa a ideia deles, né? Se é Deus ou se é filho de Deus, eles não questionavam. Mas eles questionavam o fato dele ter morrido na cruz. Então, cadê o seu poder? Deus, aos seus olhos, não morre. E não poderia morrer. Então, juntando esses dois fatos, o Senhor fala para os coríntios dizendo assim: olha, a palavra da cruz, então, é loucura para aqueles que se perdem. Ela jamais pode ser imaginada, ela jamais pode ser pensada dessa forma. Agora, para nós que cremos, ela é o poder de Deus. E aí ele faz a pergunta: cadê os sábios? Cadê os questionadores? Cadê os escribas? Cadê aqueles que podem, de alguma maneira, tentar questionar isso? Por quê? Porque quando nós começamos a ler e conhecer a Deus de acordo com a Bíblia, nós vamos encontrar resposta para tudo a qual está vinculado à nossa existência. Por mais do que o homem, né, possa tentar buscar alguma coisa. Essa semana eu estava lendo um jornal
e estava escrito ali uma notícia, né, que as estrelas, né, alguns estudiosos estimam que as estrelas tenham começado a existir 350 milhões de anos depois do Big Bang, ou seja, da explosão cósmica. Aí eu comecei a pensar, tá bom, e qual foi o ano que teve a explosão cósmica? Ninguém sabe. Por mais que o homem tente falar, teve, tudo bem, teve baseado em quê? Em partículas, em isso, aquilo, outro. Olha, ok, tudo bem. Ninguém vai negar que pode ter um cometa chocado com outro, um planeta que chocou com outro, coisas semelhantes a essa, e produzir essas partículas. Mas qual foi a data do Big Bang? Ninguém consegue explicar essa data. E já que ninguém consegue explicar, como alguém vai informar então que algo surgiu 350 milhões de anos depois ou antes? Ou seja, se você não tem uma resposta para o centro, que é quando isso aqui existiu, como você vai dizer daquilo que existiu depois ou daquilo que existiu antes? Porém, a Bíblia fala que Deus criou o céu, a terra, o universo, todas essas coisas. Então, eu prefiro crer em Deus, ainda que alguns tenham isso como loucura. Agora, para nós que cremos, então, a verdade da cruz é poder de Deus para a salvação, porque ali Deus enviou o seu único Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ali nós vamos ver que o Deus homem veio a este mundo, andou sobre a terra, fez milagres, prodígios, né, teve as fraquezas que um ser humano poderia ter, se humilhou e morreu numa cruz, e ali, na sua morte, trouxe ressurreição. Então, isso que é loucura para os homens, para mim e para você que cremos, é o poder de Deus. Que nós possamos, então, glorificar a Deus pela loucura da sua palavra, pela loucura da sua cruz, e que é o poder de Deus para a nossa salvação. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque aquilo que os homens dizem ser loucura, para o Senhor, é apenas uma demonstração do teu poder, para que nós possamos, ó Deus, dar continuidade nas obras a quais o Senhor colocou no nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a vivermos retamente, com integridade, os teus princípios e a tua palavra. E isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Graças seja dada ao Senhor. Lembramos que hoje, sexta-feira, é a nossa última hora nazarena da semana, já que nós não gravamos final de semana, mas domingo, você é convidado a estar conosco, a assistir os nossos cultos, ou presencialmente, na Igreja Nazarena em Tauá, ou pela internet, também pelo mesmo link, na Igreja Nazarena do Tauá. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, e segunda-feira estamos de volta, assim querendo Deus, neste mesmo horário, para glorificar o nome do Senhor, com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para edificar a sua vida. Fique na paz, fique com Deus, bom final de semana.